Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 4. Diz assim a palavra do nosso Deus. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Amém. Unidade na igreja, irmãos. Deus fez a igreja para que a igreja viva em unidade. Toda igreja saudável deve ser uma igreja unida. E nós esperamos isso. Todo mundo, seja crente ou descrente, espera que uma igreja seja uma igreja unida. Se dentro de uma igreja estão pessoas que dizem servir a Deus, a um Deus que é amor, a um Deus que é santo, a um Deus que é justo, a um Deus que é bom, a expectativa do mundo e das pessoas que fazem parte dessa igreja é que essa igreja seja unida. As pessoas esperam isso da igreja. Esperam que a igreja seja um grupo de seres humanos, pecadores, mas que vivam em união. Que no meio dele não exista conflitos, brigas, divisões, contendas, dissensões. É isso que esperamos. E é isso que todo mundo espera de uma igreja. Contudo, irmãos, muitas vezes aquilo que esperamos não acontece. Na verdade, acontece o oposto disso. E então ouvimos com maior frequência do que nós gostaríamos de confusão dentro da igreja, de divisão na igreja, de partidos dentro de igreja, de irmãos intrigados dentro da igreja, de pessoas brigando dentro da igreja. E às vezes esses problemas são tão graves, tão difíceis, que acabam desfazendo igrejas. Igrejas que são consumidas pela desunião, que deixam de existir. Igrejas que perdem pessoas, que pessoas vão embora, que grupos saem da igreja. E a igreja que era para viver em união, que todos esperavam que existisse unidade, a igreja se desfez. A igreja já não existe. E nós, quando olhamos para esse tipo de situação, nós nos perguntamos se é realmente possível vivermos a unidade bíblica. Se é realmente possível que pecadores se reúnam em um lugar e formem um corpo saudável onde a discórdia não cresça, onde a desunião não encontre solo fértil para se desenvolver e ser cultivada entre o povo de Deus. Será possível, nos perguntamos, encontrar um povo que se reúne e de fato viva a união que a Bíblia ensina? Será possível uma igreja ser uma igreja saudável e unida neste mundo? Para respondermos a essa pergunta, irmãos, nós precisamos primeiro entender o que é uma igreja saudável. Uma igreja saudável não é aquela que não se depara com problemas. Uma igreja saudável é aquela que está pronta para resolver os problemas quando eles aparecem. Pense no contexto que nós estamos agora, de pandemia. As pessoas estão sendo vacinadas. E por que estão sendo vacinadas? Elas estão sendo vacinadas com a esperança de que quando seus corpos saudáveis se depararem com o vírus, eles estejam prontos para combater o vírus, de modo que o vírus não venha adoecê-los e nem venha causar a morte. E não venha fazer com que as pessoas percam suas vidas. Se deparar com o vírus não significa que os corpos não são saudáveis.
Mas o corpo saudável tem que vencer esse vírus e combater para que continue a sua vida. De modo semelhante à igreja. Uma igreja só saberá enfrentar os seus problemas e solucionar os seus problemas. Uma igreja só estará pronta para resolver problemas que afetam a sua unidade se essa igreja for vacinada com a palavra de Deus e com aquilo que Deus ensina como sendo a maneira correta para resolver os problemas que aparecem na igreja. Nesse texto que nós lemos, irmãos, de Filipenses capítulo 2, do versículo 1 ao 4, Paulo está escrevendo a uma igreja saudável. A igreja dos Filipenses era uma igreja saudável. Se você olhar, por exemplo, Filipenses capítulo 1, no versículo 5, você vai ver que Paulo fala desses irmãos, que esses irmãos ajudavam Paulo, contribuíam com Paulo desde o início do seu ministério. Eles estavam juntos com Paulo. Os filipenses eram uma igreja operante no reino de Deus. Uma igreja que ajudava, que fazia missões. Se você olhar Filipenses capítulo 4, versículo 1, você verá que Paulo diz que os filipenses são a sua alegria e a sua coroa. Aquela igreja de Filipos, Paulo diz, vocês são a minha alegria e a minha coroa. Paulo estava alegre com aqueles irmãos. Paulo considerava aquela igreja uma igreja saudável, uma igreja pujante, uma igreja que cumpria a sua missão neste mundo. E Paulo estava alegre com aqueles irmãos. Contudo, irmãos, a saúde daquela igreja estava em risco. Uma igreja saudável, mas que agora estava se deparando com um problema. Dentro da igreja começou a existir uma dissensão, uma divergência entre duas irmãs que Paulo cita lá em Filipenses capítulo 4, versículo 2, se você olhar na sua Bíblia. Evódia e Síntique. Essas duas irmãs estavam tendo alguma divergência dentro da igreja e possivelmente partidos começaram a se formar ali, em torno daquelas irmãs. E esse é o motivo pelo qual Paulo trata aqui nessa carta de unidade. A igreja de Filipos deveria manter a sua unidade. Se você recordar em um outro sermão que já vimos, em Filipenses capítulo 1, versículo 27, Paulo disse que aqueles irmãos deveriam lutar firmes. E eles deveriam lutar firmes em um só espírito e em uma só alma. Filipenses 1, 27 nos diz. Paulo começou no capítulo 1 a tratar da unidade, a estimular aqueles irmãos a lutarem juntos. E aqui no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 4, Paulo agora vai detalhar como essa unidade deve ser vivida. Como essa unidade pode ser cultivada e nutrida no meio da igreja, de modo que eles venham a estar capacitados para resolver aquela situação e continuarem sendo uma igreja saudável. Irmãos, nós somos poucos e nós nos reunimos há pouco tempo. Nós nos conhecemos há pouco tempo, mas não se enganem. Vai aparecer problema entre nós. E mais cedo ou mais tarde, alguma divergência, alguma dificuldade, alguma coisa que o outro disse e eu não gostei. Onde pecadores se reúnem, problemas aparecem. É assim com os nossos filhos em casa, é assim entre o marido e a mulher, entre a mulher e o marido, é assim no nosso trabalho, onde quer que estejamos. Problemas de relacionamento e divergência entre as pessoas existem e aparecem em um momento ou outro. A pergunta é: como nos portaremos diante deles? Como nos comportaremos como igreja para que a unidade seja preservada, para que a unidade seja cultivada, para que a unidade seja nutrida no meio da igreja? Ser uma igreja unida, irmãos, é um grande desafio.
Pare para pensar. Eu vim do Piauí, tem gente aqui que veio do Maranhão, outros do Tocantins e talvez de outros lugares. De lugares distintos, de famílias distintas, com visões de mundo distintas, com realidades diferentes, realidades familiares, realidades de trabalho distintas. E Deus, então, pega esse povo e junta esse povo no mesmo lugar para caminhar junto e ordena: sejam unidos em Cristo. Vivam em unidade. Um grande desafio, irmãos, sem falar de diferença de idade, de diferença de gênero, muitas diferenças, mas Deus ainda assim diz: a igreja deve viver unida, saudável e unida. E aqui nesse texto, Paulo vai nos ensinar que a unidade espiritual da igreja é cultivada entre os crentes e nutrida pela humildade e pelo serviço ao próximo. Paulo nos ensina que a unidade espiritual da igreja é cultivada entre os crentes e nutrida pela humildade e pelo serviço ao próximo. No versículo 1, Paulo nos ensina que a unidade é cultivada entre os crentes. No versículo 2, ele nos ensina que essa unidade é espiritual. E no versículo 3 e 4, ele nos ensina que essa unidade é nutrida pela humildade e pelo serviço ao próximo. Veja o versículo 1, o que Paulo escreve, que a palavra de Deus nos diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Nesse versículo, irmãos, Paulo nos dá 4 coisas, 4 elementos que ele espera que existam dentro da igreja dos filipenses: exortação, encorajamento em Cristo, consolação de amor, comunhão do Espírito, entranhados afetos e misericórdias. E Paulo começa aqui com uma condicional. Se a sua Bíblia é a mesma tradução em português da minha, Almeida Revista Atualizada, o texto começa: se há. Se isso existe. E a nossa tendência é achar que Paulo está fazendo uma condicional aqui, como se fosse algo em que pode existir ou pode não existir. Mas não é esse tipo de condição que Paulo está fazendo aqui. A melhor forma de entender esse texto é traduzindo a condicional como uma vez que. Já que Paulo está dizendo, uma vez que essas coisas existem, eu espero outras coisas de vocês. Paulo está aqui, irmãos, demonstrando a sua certeza de que no meio daquele povo existe exortação em Cristo, consolação de amor, comunhão no Espírito, entranhados afetos e misericórdias. Essas 4 coisas devem existir no coração de qualquer crente, de cada cristão, no coração de cada igreja. Onde existe uma igreja de Cristo, se essa igreja é de Cristo, se ela é formada por crentes, espera-se que essas coisas existam ali. Espera-se que os irmãos se encorajem em Cristo, se consolem em amor, tenham comunhão no Espírito e tenham afeto e misericórdia uns para com os outros. Paulo está aqui com essa expectativa. Em outras palavras, irmãos, Paulo está afirmando: eu sei que há essas coisas entre vocês, filipenses. Eu sei que vocês se encorajam em Cristo. Eu sei que vocês se consolam em amor. Eu sei que vocês vivem com afeição e misericórdia uns pelos outros. Eu já sei disso. Paulo está lançando aqui, irmãos, o alicerce da unidade. O fundamento, o baldrame, a rocha sobre a qual a unidade irá crescer. São essas coisas. É essa a expectativa de Paulo. E Paulo segue o seu pensamento dizendo no versículo 2, como se dissesse: porque essas coisas existem, agora completai a minha alegria,
de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. O resumo de Paulo aqui é o seguinte: vocês são crentes? Eu acredito que são. Pois vivam em unidade. Pois vivam em unidade. E isso, irmãos, é algo muito óbvio. Como eu disse, de maneira geral, todo mundo espera isso. Todo mundo espera que a igreja seja uma igreja unida. Mas nós somos obrigados, em nossos tempos, a recordarmos o óbvio, a chamarmos a atenção para aquilo que é óbvio. E o que é óbvio? Que a unidade da igreja só pode existir entre os crentes. Ela é cultivada entre os crentes. Paulo está aqui com a expectativa de que os fundamentos da unidade existem naquela igreja porque ela é uma igreja. Porque ela é formada por crentes. Irmãos, muitas desavenças, discórdias e problemas de desunião e outros problemas na igreja ao longo do tempo, ao longo da história, nasceram por causa de falsos irmãos dentro da igreja. E eu quero mostrar alguns exemplos na Bíblia disso. Em Gálatas capítulo 2, no versículo 4, Paulo está falando ali de uma desavença na igreja, que foi causada por falsos mestres que ensinavam que os crentes deveriam se circuncidar, como eram circuncidados os judeus no Antigo Testamento. E lá no versículo 4 de Gálatas 2, Paulo diz: "E isto por causa dos falsos irmãos, que se meteram entre nós e causaram confusão." Outro exemplo está em 1 Coríntios 11, 26. Nesse versículo, Paulo está relatando vários perigos que ele passou na vida como missionário. Vários perigos que ele enfrentou ao longo de sua jornada. E ele faz um relato enorme. E entre esse relato está algo que nos interessa aqui. Paulo diz lá em 1 Coríntios 11, 26. "Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar." E veja bem, em perigos entre falsos irmãos. Falsos crentes na igreja. Pessoas que dizem servir a Cristo, mas jamais serviram. Mas jamais colocaram a sua fé. E outro exemplo está no ministério de Cristo Jesus, quando lá em João 6, no capítulo 6, Jesus faz um duro discurso às multidões que o seguiam. A multidão estava seguindo a Cristo e Cristo então ensina uma doutrina onde ele dizia que as pessoas tinham que comer da sua carne e beber do seu sangue, falando com isso da sua morte. E grande parte da multidão não entendeu aquele discurso e começou a falar mal de Cristo, e abandonaram a Cristo. A multidão se separou e foi embora. A maioria, grande parte. E enquanto aquele povo ia embora, Jesus dá o veredito e explica por que eles estão indo embora. Lá em João 6, no versículo 64, Jesus diz: "Há descrentes entre vós." Em outras palavras, há falsos crentes entre vós. Há falsos irmãos entre vós. E porque existiam esses falsos irmãos, falsos seguidores de Cristo dentro daquela multidão, os falsos causaram a desunião, o falatório, e se separaram. E os seguidores de Jesus, que antes eram um grande grupo, foi dividido por causa dos falsos irmãos. Há outros exemplos na Bíblia que nós poderíamos citar aqui, mas esses são suficientes para nos chamar a atenção que a presença de falsos crentes, de falsos irmãos na igreja, é motivo de grande problema na história da igreja, na história da Bíblia e também em nosso tempo.
Falsos crentes causam desunião na igreja em muitos momentos. Se imaginarmos, irmãos, a unidade como uma árvore, nós poderíamos dizer que o ajuntamento dos verdadeiros crentes é o solo em que a unidade cresce. A unidade da igreja cresce, é cultivada e se desenvolve no solo de corações que foram arados pelo Espírito Santo, transformados e regenerados pela palavra de Deus. A unidade do povo de Deus, a unidade de uma igreja jamais poderá ser cultivada em corações rochosos de pedra, endurecidos pelo pecado, que jamais conheceram a Cristo. Irmãos, uma igreja só pode ser unida se essa igreja for formada por crentes verdadeiros. Por verdadeiros irmãos. E essa é uma preocupação que a igreja deve ter em todo o tempo. A igreja deve se preocupar com aqueles que chegam na sua membresia. A igreja não pode se perder nessa questão. E muitas vezes se preocupar em apenas aumentar os seus números, em apenas encher as cadeiras e os bancos, em receber as pessoas só porque elas dizem que são crentes, sem avaliar se de fato são, se de fato servem a Cristo. Irmãos, quando uma igreja não tem critérios bíblicos para receber os seus membros, para avaliar os seus membros, os bodes entram no aprisco e passam a viver no meio das ovelhas. O joio cresce no meio do trigo e passa a causar danos no meio da plantação. Passa a dar frutos ruins. E a igreja tem grandes chances de ter a sua unidade abalada, a sua vida abalada. A árvore da unidade não encontrará solo fértil, irmãos, em corações que não foram regenerados, que não foram transformados. Paulo aqui esperava que entre os filipenses existisse o solo fértil para que a unidade fosse cultivada. Esperava corações transformados, esperava os frutos dos verdadeiros cristãos. E por isso, Paulo estava convicto de que aquela igreja poderia resolver as suas divergências, poderia resolver os seus problemas, porque entre eles existiam crentes, porque eles tinham os frutos da verdadeira conversão. Se nós quisermos, irmãos, sermos uma igreja unida, um grupo que vive em unidade, nós precisamos cultivar a unidade. Nós precisamos avaliar à luz das Escrituras se os nossos amigos, se aqueles que se achegam à igreja, desejando fazer parte da igreja, se eles de fato possuem os frutos de alguém que foi regenerado por Deus, foi transformado por Deus. E eu não estou aqui querendo gerar um clima de julgamento vazio ou um clima de desconfiança sobre as pessoas, mas um cuidado que o próprio Senhor Jesus ensinou em Mateus 7, de conhecer a árvore pelos frutos. De saber se aqueles que dizem ser seguidores de Cristo, de fato possuem os frutos de uma árvore que está ligada ao Senhor Jesus Cristo. Esse cuidado a igreja deve ter. Nós não podemos cair no erro de buscarmos um crescimento artificial, de encher a igreja a qualquer custo, de desejar que pessoas e pessoas venham sem que elas passem pelo crivo da Escritura e da Palavra de Deus. Alguns pastores dizem uma frase muito interessante e que é verdadeira.
e que para muitos cristãos em nosso tempo pode parecer meio absurda. A porta de entrada de uma igreja deve ser estreita e a porta de saída deve ser larga. Quem disse algo parecido? Cristo. Jesus Cristo, quando disse que a porta para o céu é estreito e o caminho é difícil, mas que a porta da perdição é larga e muitos passam por ela. A igreja, irmãos, ela é um tipo e um retrato daquilo que será um dia nos céus. O ajuntamento dos filhos de Deus, dos que foram unidos a Cristo, dos que foram transformados por Cristo, que celebrarão a Cristo eternamente. No céu não existirá uma única pessoa que não colocou sua fé em Cristo e não deu os frutos de sua fé neste mundo. E uma igreja deve ter esse retrato. A igreja deve ser um lugar onde há a exigência de que as pessoas que estão nela, que vivem nela, onde as pessoas que fazem parte da sua membresia são pessoas salvas e transformadas por Cristo. É isso que se espera, irmãos. Isso é o natural da vida de qualquer igreja. A igreja serve a Cristo. Talvez você diga, mas pastor, por que a gente não recebe todo mundo que quiser vir? Apresenta todo mundo como membro, a gente enche a igreja, que a gente está precisando crescer, a gente é tão pouquinho. E depois a gente trabalha com esse povo. Pense bem, o que é mais fácil? É mais fácil, a longo prazo, eu ter uma plantação em que eu arranco o mato todo dia ou toda semana, tiro as ervas daninhas toda semana e cuido dessa plantação, ou uma plantação em que eu jogo a semente e deixo aí, no ditado popular, a Deus dará, e deixo crescer mato, erva daninha, a plantação, tudo junto. No final, esse segundo caso, talvez nem fruto se tenha e a plantação seja toda perdida. Assim deve ser a igreja, irmãos. A igreja tem que ser cuidada todos os dias, o tempo todo, para que as ovelhas se desenvolvam com saúde, em um ambiente saudável, em um ambiente cristão, formados por crentes, para que aqueles que chegam percebam que aqui há uma vida diferente, que aqui se serve a um Deus que é santo e poderoso. E os irmãos e os amigos que chegarem possam olhar para esse Deus através desse comportamento das ovelhas de Cristo e servirem também a esse Deus e serem salvos. E aí sim, passarem a compor essa unidade do corpo de Cristo, pela razão maior e única que nos faz membros de uma igreja e membros do corpo de Cristo, a nossa fé no nosso Senhor e Salvador, o Filho de Deus. Irmãos, a unidade da igreja deve ser cultivada em todo o tempo no meio dos crentes. No meio dos crentes. Segunda coisa que Paulo nos ensina sobre a unidade da igreja está no versículo 2. Paulo nos ensina que essa unidade deve ser uma unidade espiritual. Veja o que ele diz aí. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo entendimento. Paulo segue o seu raciocínio. E aqui ele começa o versículo 2 com uma ordem, um imperativo. Completai a minha alegria. Paulo já estava alegre com aqueles irmãos, por tudo que aqueles irmãos fizeram e faziam, envolvidos com o reino de Deus, operantes no reino de Deus, mas Paulo esperava algo mais, que eles conseguissem solucionar o problema que ameaçava a unidade da igreja. A imagem aqui, irmãos, é de um cálice que ainda não está totalmente cheio. O cálice da alegria de Paulo. E Paulo deseja que esse cálice transborde e que a alegria dele seja completa. É como se ele dissesse, olha, eu conheço vocês,
Eu sei que vocês trabalham para Deus. Eu sei que vocês se envolvem no reino de Deus. Que vocês são uma igreja missionária que trabalham e trabalham em nome de Cristo. Mas eu peço a vocês, completem a minha alegria. Resolvam as desavenças entre vocês e vivam em unidade. E que unidade? Que tipo de unidade? Paulo não está falando aqui de qualquer unidade. Paulo nos dá aqui também 4 elementos ao caracterizar essa unidade. Aí no versículo 2. Ele diz: penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. A primeira expressão, penseis a mesma coisa, e a última, tendo o mesmo sentimento, são sinônimos. Tratam da mesma coisa, basicamente. E as duas do meio, que diz unidos, tenhais o mesmo amor e unidos de alma, caracterizam as outras duas. Em resumo, aqui é como se Paulo dissesse: irmãos, sejam unidos de alma e façam isso em amor. Esse é o resumo do versículo 2. Sejam unidos de alma e façam isso em amor. Trata-se aqui, irmãos, de uma unidade espiritual. São expressões distintamente espirituais. Paulo não está falando de coisas externas, de projetos externos. Nós poderíamos aqui, por exemplo, dizer: vamos comprar um prédio para a igreja, hipoteticamente. E todo mundo se envolver, está todo mundo junto, contribuindo, unidos nisso. Mas Paulo está falando de algo que vai além disso. Paulo não está falando de projetos externos que unem as pessoas. Paulo está falando de um profundo sentimento e uma inclinação no coração, de uma união espiritual, de uma convicção e um desejo profundo de eu querer estar unido ao meu irmão. De saber que o meu irmão faz parte do mesmo corpo que eu faço, do corpo de Cristo. É desse tipo de unidade que Paulo está falando, de uma disposição da mente, de uma disposição do coração, de lutar para estar junto, apesar das circunstâncias. É dessa unidade que Paulo está falando aqui, irmãos. Imagine 2 povos inimigos. Esses povos vivem a vida inteira brigando, se degladiando em guerra. Mas um dia surge um terceiro povo. E esse terceiro povo é mais forte do que os 2 primeiros, do que esses velhos inimigos. E só há uma forma deles vencerem: eles se unirem para lutar contra o novo povo que apareceu. E então eles se unem, fazem um acordo de paz e vencem a guerra. E esse terceiro povo é destruído. Mas esse acordo de paz e essa união foi temporária. Quando a guerra acaba, um olha para o outro e diz: tu segue teu rumo, eu sigo o meu, e nossa guerra continua. Não é desse tipo de unidade que Paulo está falando. Paulo não está falando de unidade temporária em torno de projetos. Que muitas vezes a igreja vive assim. Igrejas que fazem projetos e projetos, campanhas, movimentos, ativismos, e a membresia está o tempo todo envolvida, e todos andam dizendo: essa igreja é unida. Mas no coração dos irmãos há desavença, há dissensão, há intrigas, há ódio, há ciúmes, há ressentimento, há rancor, há amargura em relação aos outros. E a igreja tem uma união de aparência. E se um dia esses projetos pararem, aquele povo não vive junto. Eu conheci um casal, irmãos. Eu pequeno, eles eram amigos da minha família. Eu era pequeno ainda, meus pais não eram crentes, mas eu ouvia, criança ouve as coisas, né? E aquele casal tinha empreendimentos. A esposa tinha um empreendimento numa cidade, o marido tinha um empreendimento em outra cidade. E eles viviam nesses empreendimentos juntos, trabalhando. Mas sempre que eles ficavam juntos, por um pouco período de tempo, eles discutiam, eles brigavam.
E meu pai dizia uma coisa, que eles eram próximos de casa, e eu ouvia meu pai dizendo uma coisa: no dia que os empreendimentos acabarem, eles se separam, porque eles não são unidos. E foi dito e feito, irmãos. Foi dito e feito. No dia que acabaram os empreendimentos, eles se separaram. Cada um está no seu canto. Cada um hoje tem sua vida. E a família se desfez. E muitas igrejas vivem assim, com uma unidade em torno de empreendimentos externos. Nós podemos ter empreendimentos externos. Não só podemos, como devemos. Nós podemos um dia, quando a pandemia terminar de melhorar, que já está acabando, graças a Deus, fazer um jantar juntos. Nós podemos ir para uma chácara um dia, passar o dia juntos, fazermos um retiro juntos. Nós podemos nos reunir para levantar uma oferta para um irmão que está precisando. Nós podemos fazer inúmeros projetos que são bons e devem ser feitos. Mas se a nossa unidade estiver em torno deles, no dia que os projetos acabarem, ou que um projeto for feito de uma forma ou com uma política de trabalho que você não concorda, a união vai embora e a desunião irá reinar. Mas se no nosso coração, irmãos, existe essa unidade espiritual e essa santa disposição da qual Paulo nos ensina aqui, de sermos unidos de alma, no mesmo amor, no mesmo sentimento, nossa unidade permanecerá independente das circunstâncias. Nós seremos unidos, porque o que nos une não é aquilo que está fora de nós, mas o que está dentro de nós. A terceira coisa, irmãos, que Paulo nos ensina é como nós podemos nutrir essa humildade. Vimos o solo, onde a unidade é plantada e cultivada. O solo de corações regenerados. Vimos o tipo dessa unidade, que é uma unidade espiritual. E aqui Paulo nos ensina agora como nutrir essa unidade. Como alimentar essa unidade, para que ela seja fortalecida, para que ela possa crescer com vigor e não ser abalada diante das dificuldades quando elas aparecerem. E Paulo nos mostra como nutrir essa unidade nos versículos 3 e 4. Veja o versículo 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Como, irmãos, pode existir verdadeira unidade entre pessoas que só pensam em si? Entre pessoas que estão centradas em si mesmas, entre pessoas que estão fazendo partidarismo na igreja? Pessoas que causam divisão e confusão por qualquer coisa. Pessoas que buscam a própria glória e não a glória de Deus. Existem igrejas assim. Na Bíblia há um exemplo de uma igreja assim. A igreja de Corinto. Se você olhar na sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12, Paulo fala daquela igreja como uma igreja dividida em partidos. Uns diziam que era de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro. Uma igreja que vivia dividida entre partidos, onde cada grupo buscava destaque para si, vanglória, destaque entre os irmãos, glória para si, destaque para si. Não à toa essa igreja é a igreja mais problemática da Escritura, a igreja dos Coríntios. E ainda hoje, irmãos, infelizmente, há igrejas assim também. Igrejas onde grupos lutam por poder, onde pessoas lutam para mandar, onde as pessoas esquecem que a igreja é de Cristo e não delas, onde partidos desejam dominar a igreja, dominar o povo, mandar no povo e fazer com que a sua vontade prevaleça sobre a vontade dos outros.
Irmãos que, quando uma decisão é tomada pela igreja e não é de acordo com eles, com o que eles esperavam, com o que eles desejavam, eles não têm essa unidade espiritual em seus corações, de se unir com os irmãos e com aquilo que foi decidido, mas eles têm corações endurecidos, corações onde a desunião brota, e então eles saem no meio da igreja, causando divisão, levantando grupos, levantando partidos, para que a vontade deles prevaleça, para que o desejo deles prevaleça, para que a glória do seu nome apareça. E esses irmãos, infelizmente, esquecem que a glória pertence a Deus e que a inclinação de todo cristão deve ser uma inclinação que busca a unidade espiritual da igreja. O caminho que a Bíblia nos ensina aqui, irmãos, é um caminho diferente. É o caminho da humildade e não da própria glória. É o caminho do serviço. Quando Paulo diz no final do versículo 3, mas hajam por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. O que isso significa? O que significa eu considerar o meu irmão superior a mim mesmo? Irmãos, isso não significa, não está abrangendo aqui questões profissionais. A irmã Carla faz unha. Eu não entendi unha, mas pelas fotos que eu vejo no Instagram, são coisas bonitas e bem feitas. Esse texto não está nos ensinando que ela deve me considerar superior a ela na função que ela exerce, de fazer unhas. Não é disso que o texto está falando. O texto está falando aqui de algo muito profundo e espiritual. O texto está nos dizendo aqui que eu devo olhar para mim mesmo primeiro diante de Deus e me reconhecer como um pecador necessitado da sua glória, necessitado da misericórdia de Deus, necessitado da ação de Deus em minha vida, que Deus me salve, que eu sou indigno da atenção de Deus. É isso que Paulo faz, por exemplo, em 1 Coríntios 15:9, quando ele diz que é o menor dos apóstolos. Ou em 1 Timóteo 1,15, quando Paulo diz que ele é o pior dos pecadores. E então, ao notar isso, que nós somos pecadores, nós então percebemos que nós somos pecadores demais para nos acharmos melhor do que o outro. Isso é o Evangelho, irmãos. É isso que o Evangelho de Cristo faz. O Evangelho bíblico nos mostra que nós somos pecadores, que nós não somos dignos da atenção de Deus, que nós não somos dignos do favor de Deus, que nós merecíamos ser condenados por Deus. Mas Deus nos salvou, nos transformou. E eu, olhando a minha situação de indignidade, eu então percebo que eu não sou digno de ser considerado acima do que o meu irmão. Pelo contrário, eu o considero melhor do que eu. É isso que significa considerar os outros superiores a si mesmo. Charles Spurgeon, um pregador batista do século XIX, ele falou uma coisa interessante que nos faz refletir. Ele disse: quando alguém estiver falando mal de você, não se preocupe, você é muito pior do que eles pensam. Irmãos, o que esse pastor batista quis dizer? Que nós somos muito piores, não apenas do que as pessoas pensam, mas do que nós mesmos pensamos. Nós somos pecadores diante de um Deus santo. Não há espaço para nos considerarmos melhores do que os outros. Todos nós somos mendigos diante de Deus, mas Deus vem com sua graça, com seu amor, com o seu evangelho, com o sacrifício do seu Filho e nos alimenta, e nos levanta, e nos salva. E nos faz um, e nos une como corpo de Cristo.
Esse é o Evangelho. Se o nosso coração estiver cheio do Evangelho, encharcado do Evangelho, nós viveremos a humildade bíblica. E nós estaremos nutrindo a unidade. Quando formos ofendidos, quando formos dentro da igreja, causado algum dano pela ação de um irmão, que às vezes pode ter sido nem ter sido intencional, nos disse algo que não gostamos, o Evangelho nos faz permanecer no lugar certo, de vermos a misericórdia de Deus, percebermos quem somos e dizermos: Senhor, eu merecia algo muito pior do que a ofensa do meu irmão. E baseados nisso, agirmos com humildade para buscarmos a restauração da unidade que está sendo afetada e ameaçada. A unidade é nutrida, irmãos, por meio da nossa humildade. E enfim, no verso 4, Paulo nos mostra que o serviço aos outros também é algo que nutre a unidade da igreja. Ele diz no verso 4: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Paulo encerra aqui, em resumo, chamando cada um de nós para servirmos uns aos outros, para cumprirmos o grande segundo mandamento, de amarmos o próximo como a nós mesmos. Paulo não diz aqui que nós não devemos cuidar das nossas coisas. Paulo nos ensina aqui a cuidar das nossas coisas, mas não cuidarmos de maneira egoísta, sem levar em conta o nosso irmão, sem levar em conta a necessidade da igreja, a necessidade daqueles que nos cercam, a organizar a nossa vida, o nosso tempo, o nosso dinheiro, a nossa agenda, as nossas vidas como um todo em torno dos outros também. A não pensar apenas em nós, mas a pensar naqueles que Deus colocou em nossas vidas. Irmãos, cada pessoa que Deus coloca em nossas vidas, no meio da igreja, principalmente, como Paulo nos ensina, a servir primeiro aqueles que são da fé. Deus não coloca por acaso. Nós fazemos parte do mesmo corpo. Nós fazemos parte da família de Deus. Nós estamos unidos por Cristo. E Deus deseja que essa união seja nutrida pelo serviço. É certo, irmãos, que o serviço ao próximo nutre e alimenta a nossa unidade. Não que tenhamos uma vida interesseira, mas é natural que nós tenhamos mais proximidade das pessoas que nos ajudam e também daquelas que nós ajudamos. Nós costumamos desenvolver laços mais próximos e termos uma unidade mais solidificada quando nós percebemos que as nossas vidas se entrelaçam na necessidade, na ajuda mútua. E por fim, irmãos, essas verdades expostas aqui pela palavra de Deus, elas apontam para os nossos relacionamentos como algo de extrema importância. Nós devemos investir nos nossos relacionamentos, como já falei em outra vez, em outro sermão. Sermos proativos em nossos relacionamentos, nos aproximarmos uns dos outros, nos relacionarmos uns com os outros, porque essas coisas que vimos aqui só podem ser feitas se isso acontecer. Se alguém chega entre nós e deseja se envolver na igreja, fazer parte da igreja, para que nós conheçamos os frutos, para que possamos aferir se essa pessoa é um crente de fato, nós precisamos se relacionar com ela, conhecê-la, conhecer a sua fé, os seus valores, as suas necessidades, como ela age e reage na vida e ver o seu testemunho. Se nós queremos também demonstrar humildade, viver uma vida humilde,
nós precisamos de relacionamento. Para que Deus proporcione o contexto e o ambiente necessário em que eu irei ser exigido para ter um comportamento de humildade. E isso acontece no meio dos relacionamentos, no meio da igreja. E também é nos relacionamentos que nós servimos uns aos outros, que nós criamos intimidades e laços fraternos e passamos a conhecer as necessidades uns dos outros. E então podemos servir em oração, servir com um abraço, servir com uma visita, servir nos relacionamentos, nutrir a nossa unidade por meio do serviço ao próximo. Todas essas coisas, irmãos, só são possíveis se nós tivermos relacionamento fraternal em Cristo uns com os outros. E finalmente, irmãos, a nossa maior esperança de vivermos em unidade está no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque foi Cristo quem venceu o abismo de desunião, a maior desunião que existiu e que ainda existe no mundo, que é a separação entre os homens e Deus. Cristo Jesus, o Filho de Deus, veio a este mundo derramar o seu sangue, sangue precioso, receber sobre si a ira de Deus e a maldição do pecado, para que este abismo de separação fosse vencido. E nós que um dia estávamos desunidos em relação a Deus, nós pudéssemos ser unidos a Deus por meio de Cristo. E porque somos unidos a Cristo, nós também estamos unidos uns com os outros. A nossa esperança, irmãos, de que podemos viver em unidade em meio a um mundo caído, a um mundo de pecado, está na santa obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio a este mundo de pecado e nos uniu a Ele. E se foi possível, preste bem atenção nisso, se foi possível que nós, como pecadores indignos, separados de Deus, pudéssemos ser unidos a um Deus santíssimo, em que não há pecado algum, é muito mais possível que nós, como pecadores, possamos ser unidos também. Porque a maior separação que existe não é entre mim e você. Não é entre você e o irmão que está ao seu lado. A maior separação que existia era aquela que existia entre nós e Deus. E se Deus tirou esse muro de separação, Ele também pode derrubar aquilo que nos separa e nos unir para que vivamos em unidade até que Ele volte. Que Deus abençoe, irmãos, cada um de vocês e ensine a vocês a colocarem esperança em Cristo, de que em Cristo nós podemos viver em unidade.